Queridos, fiquem em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. Eu mandei no grupo da mídia 4:13, está errado, viu? Filipenses 3:13. Vamos ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Ano de avançar, amém? Esquecendo-me. Sabe aquelas coisas que não deram certo, irmãos? Deixa para lá. Vida nova, ano novo, avançando para as coisas que estão na minha frente, amém? Fecha seus olhos, querido Deus, te adorando. Te adoramos em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite para a tua glória. Amém. Sente-se, queridos. Meus irmãos, avançar, né? Eu dei um tema para essa mensagem, avante, porque é o tema que nós vamos desenvolver durante esses 12 dias e vai ao longo deste ano de 2026, o nosso tema, avante e sem parar, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vem com ênfase dizendo o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, amém? E eu devo esquecer, irmãos, eu devo esquecer aquilo que me fez mal, eu devo esquecer as pessoas que me magoaram, eu devo esquecer aquilo que não deu certo, amém? Eu só posso me lembrar de coisas boas. A Bíblia diz que devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, amém? Coisas boas a gente precisa lembrar, mas as coisas ruins, irmãos, deixa para lá, amém? Sabe, não deu certo, você está vivo, você está bem, você está respirando, você está tocando a sua vida. Então esqueça das coisas que não deram certo e vamos avançar, porque tem muita coisa posta diante de nós por todo esse ano de 2026, amém, queridos? Digam graças a Deus. Olha só, irmãos, avante, certo? Avançar, irmãos, sugere o quê? Sugere atitude. Avante, sugere atitude. Avançar é não ficar preso ao passado. Avançar, irmãos, é seguir em frente com determinação, amém? Não significa caminhar apenas, mas também crescer, aquilo que a pastora disse aqui, para frente e para o alto, certo? Nós vamos avançar, irmãos, mas nós não vamos avançar em declínio, nós vamos avançar subindo. Quem crê nisso, diga eu creio. Então esse é o momento, é o ano, irmãos, de nós avançarmos. Sabe, não deu certo um relacionamento, bola para frente, amém? É possível recuperar, glória a Deus. Não dá mais, esquece, enterra esse defunto e encerra o seu velório.
Amém, queridos? Tem gente, irmãos, que ele fica a vida inteira, né, magoado com alguma coisa, e as pessoas que te magoaram não estão nem lembrando que você existe. Então, bola para frente. Obrigado, Mané. Mané um dia disse para mim assim: pastor, por que o Manu é Manu e eu sou Mané? Né? Amém? Né? Você foi criado assim. Né? Mas então, irmãos, crescer, amém, é uma postura de fé em Deus. Avançar é uma postura de fé em Deus, fé de que Ele está presente na sua jornada. Nós temos uma jornada, nós temos 365 dias para caminhar nesse ano, e Deus está com você. Ele não estará, Ele já está com você. Deus está no seu projeto de vida, amém? No entanto, irmãos, nós temos essa certeza de que Deus está conosco, mas nós não podemos ignorar que temos um inimigo. Não podemos ignorar que temos um adversário, certo? E olha só, irmãos, esse adversário, esse inimigo, ele estará sempre lutando, sempre tentando impedir que você, filho e filha de Deus, avance, prospere, Mauro, cresça. Porque o diabo vai estar sempre trabalhando para que você não cresça. Amém? Vânia, vem aqui. Irmãos, sobe aqui. Filha, como foi que você começou os seus negócios lá de pudim? Irmãos, ela e o Aurélio. Aurélio, vem aqui também. O Aurélio faz tudo o que ela manda. Ele é inteligente, né? Certo? Então, irmãos, mas a Vânia começou um negócio que, às vezes, teve até gente que tentou desestimular você, né? Isso não dá certo. Conta rapidinho, filha, para a gente seguir aqui. Faz parte da mensagem. Ai, me pegou de surpresa. Começou uma mãe com um bebê no colo de 6 meses, precisando ajudar o marido em casa, né? Uma recém-nascida. E eu pedi uma direção para Deus em oração, 21 dias de oração. E Deus me mostrou, numa madrugada, 3 horas da manhã, um pudim. E foi resposta de oração. Quando eu vi aquele vídeo, meu coração esquentou e era a resposta de Deus. Comecei na cozinha da minha casa, no meu fogão, de 6 bocas. Vendendo aonde? Vendendo porta em porta, para os amigos, né? No Instagram, comecei devagarzinho. E Deus me honrou. Resposta de oração. Deus é maravilhoso. Como é que está hoje? Hoje nós estamos com 60 pontos de vendas fixos, né? O Natal foi uma bênção. E Deus é maravilhoso e Ele só tem a nos honrar quando a gente é fiel. Então vale muito a pena. Resposta de projeto. Sim. Eu vendia pudim de 1 quilo e os pequenininhos. E eu pedindo também, sempre em oração. Minha vida sempre foi nas mãos de Deus. E eu falava, Deus, eu colocava os pequenininhos, ele tinha 12 dias de validade. E vencia, e eu pegava de volta. E era prejuízo quando não vendia. E eu falava, Deus, eu preciso fazer alguma coisa que esse pudim tenha uma data de validade maior. E foi quando eu fui estudar, procurar, e Deus, Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos dá direção, discernimento. E veio o pudim no copo americano fechado a vácuo, ele tem 60 dias de validade. Isso faz com que meu cliente não perca de vender, não tenha prejuízo, porque não tenho troca. Né? E é um testemunho muito longo, né, pastor? E quando eu cheguei a mostrar para uma pessoa que eu respeito muito,
Eu falei assim, ó, esse pudim no copo americano, se eu fechar com essa tampa dessa forma, ele vai ter mais validade. Eu falei assim, nossa, mas esse copo americano, ele é muito simples. Tem, como ele, não sei se foi essa palavra, mas assim, é pobre, né? E eu desisti. Fiquei mais 6 meses, desisti. Falei, ai, vou achar outra coisa. Vou achar outro copo. E tudo era muito caro. Mas quando Deus mostra o caminho para você, toda vez que eu olhava para o copo americano, meu coração esquentava. E eu falava, não pode acabar aqui esse sonho. E eu tentei e foi um sucesso. É um sucesso, para a honra e glória de Deus. 60 pontos de venda. Esse ano, né, resposta de oração, resposta de projeto, tem o meu ponto comercial no centro da cidade, que é uma fábrica. A gente atende Capão Bonito, Avaré, Taquarituba, Itaberá, Apiaí, Buri, não vou lembrar tudo agora. A região toda. E esse ano, né, vamos estar firme no projeto, tenho certeza que Deus tem muito mais para nós. E mais uma dica. Toda vez que eu estou fazendo o meu pudim, que eu estou lá, porque é tudo feito pelas minhas mãos, né? Tem outros funcionários para fazer, mas eu coloco, Deus tem muito mais para nós. Qual que é o seu papel lá? Comprar, entregar. Ele fica na parte da compra. Ele compra Os insumos. os insumos. Legal, os produtos para fazer. Legal, Deus abençoe. Amém. E você obedece ela direitinho. Bastante. Amém. Deus abençoe vocês, filhos. Amém. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Queridos, então ouça bem, sempre vai levantar alguém para desestimular você, certo? Mas o desejo de Deus é que você avance, certo? Olha que interessante, diz as Escrituras Sagradas, irmãos, né? Lá em Êxodo, no capítulo 3, versos 7 e 8, nós vamos ver aqui a história do povo de Deus, amém? Eles viveram 400 anos no Egito. A maioria desses 400 anos, eles foram escravos. E tudo começou a mudar na vida deles quando eles começaram a clamar. Então ouça o poder da oração. Tudo começou a mudar na vida do povo de Israel quando eles começaram a clamar, a orar, a buscar a Deus, a pedir misericórdia. E o texto diz assim: então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. E olha irmãos, a ênfase. E ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci. Toda vez que Deus vai ajudar alguém, Deus tem que descer, porque Ele é grande, Ele é alto. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Irmãos, olha os detalhes desse versículo. Primeiro, irmãos, Deus ouviu o clamor do seu povo. E aí Deus envia quem? Envia Moisés. Deus aparece a Moisés no monte Horebe e lhe dá a missão de tirar o seu povo do Egito. E olha, esse texto diz assim, irmãos: eu conheço o sofrimento do meu povo. Então Deus não ignora suas lutas, suas dificuldades. Amém? Eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci.
a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra. Sabe a terra de escravidão, de sofrimento? Deus quis tirá-los dali. E Deus muda a história de quem clama a Ele. Amém? Vou levá-los para uma terra boa e ampla. É o que Deus tem para você e para nós. Terra boa e ampla, bênção sem medidas. Amém? Certo? Terra que mana leite e mel. Sabe onde estão os adversários do povo de Deus, desfrutando do bom e do melhor? Os cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Deus vai tirá-los de lá e vai entregar na sua mão. Está escrito, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Por isso, faça o seu projeto de vida. Comece a sonhar. E não sonhe, irmãos. Não sonhe pequeno. Comece pequeno, mas sonhe grande. Tem bastante testemunho. Qualquer dia eu vou chamar a Amanda aqui para contar também. Tem um monte, irmãos. Vanessa, tem um monte de gente aqui que tem tanta coisa bonita para contar do que Deus está fazendo. Certo? Mas olha aqui, irmãos. Faraó escravizava aquele povo, certo? Porque Faraó desfrutava do serviço escravo. Os hebreus serviam para quê? Fabricavam tijolos de barro e palha. Construíam cidades armazéns. Tudo de graça. Trabalhavam na lavoura, nas obras públicas e todo tipo de trabalho forçado. E ainda eles eram obrigados a cumprir metas, sob pena de espancamentos e açoites. É assim, irmãos, que o diabo quer fazer com as pessoas. Guarda isso no seu coração, irmãos. O diabo tem o pior para você. O diabo quer o pior para você. Quer o pior para mim. Mas Deus ouve o nosso clamor. Moisés então vai falar com o Faraó. Lá em Êxodo capítulo 5, verso 1. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E o versículo 16 do capítulo 7 diz assim: e diga a Faraó, Deus disse, né? O Senhor, o Deus dos hebreus, Moisés disse, me enviou para dizer-lhe: deixa o meu povo ir para que adore no deserto, mas até agora você não quis ouvir. Falou para o Faraó. Meus amados, Deus, Ele quer que você avance. Ele queria que esse povo avance. Você pode ler a história desse povo, irmãos. Quando eles saem do Egito, eles se deparam com o Mar Vermelho. E qual que é a ordem de Deus? Marche. O que é marchar, irmãos? Avance. Mas o mar está aí, avance. Amém? O mar está na frente, avance. Mas avance. Porque o Deus que fez o mar domina sobre o mar. Sabe aquilo que você acha que é o seu problema? Não é o seu problema, é o seu milagre.
Você pode aplaudir o nome de Jesus? Então ouça agora, irmãos, Deus quer que o seu povo avance, rumo à liberdade, rumo à terra que mana leite e mel, rumo à terra que tem alimentos, que tem fartura. Porém Faraó, que é o atual Faraó, que é o diabo, tenta te manter parado, escravizado, amarrado, humilhado e infeliz. Por isso que ele segura tanta gente para não fazer projeto de vida, para não buscar Deus, para não orar. Cada um tem uma justificativa, mas não percebem que é espiritual. Aí, irmãos, quero que você preste atenção, porque agora eu vou entrar na mensagem. De forma sutil, o Faraó, usando argumentos falsos, com a intenção de enganar o povo de Deus, ele usa algumas estratégias contra a possibilidade dos hebreus saírem da terra do Egito. Agora ele vem com as suas conversas. E nós, irmãos, precisamos ficar atentos, porque esse tipo de conversa também, pastor Benhur, é sugerido a nós, a mim, a todos nós. Olha só o tipo de conversa, irmãos. Vai lá para Êxodo 8, 25. Primeira conversa tonta, proposta cheia de más intenções, porque as propostas do Faraó de hoje são semelhantes, parecem boas, mas tem o propósito de fazer você continuar escravo. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, mas não foi assim porque ele era bonzinho, não, é porque Deus começou a enviar as pragas. Deus começou a enviar as pragas, e a coisa foi apertando, e ele foi se vendo apurado, né? O Egito começou a empobrecer, as coisas começaram a ficar ruins para Faraó e o Egito, né? Aí ele chama Moisés e Arão e diz assim, ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra, aqui mesmo no Egito. Irmãos, olha a sugestão do Faraó. Pastor, eu não estou entendendo. O Faraó queria, ele propôs que o povo hebreu servisse a Deus sem sair do Egito. Foi a proposta, a primeira proposta. E isso tem a ver conosco, irmãos. Essa é uma sugestão feita também nos dias atuais. Para que ir à igreja? Para quê? Você pode continuar do jeito que você está. Não precisa ir na igreja, você pode servir a Deus em casa. Deus te ouve em qualquer lugar. É uma forma de você continuar servindo ao Faraó do Egito, ou seja, ao diabo neste mundo. Mateus capítulo 16, versículo 24,
anula essa sugestão, essa alternativa de Faraó, quando Jesus disse o quê? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir a mim, ou após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como servir a Deus no Egito. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12:1, Deus disse a Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não tem como, irmãos, servir a Deus no Egito. Não tem como ser de Deus e ser do mundo ao mesmo tempo. Não tem problema beber, não tem problema fumar. Não tem problema ter um casinho, namorar, fazer sexo antes de casar, não tem problema. Isso é tentar servir a Deus no Egito. Estão entendendo, irmãos? No sentido espiritual, irmãos, o Egito representa o que? Escravidão. Acha que está servindo a Deus, mas continua escravo. No sentido espiritual, o Egito representa opressão, dependência, falsa esperança. Uma outra sugestão, irmãos, está lá em Êxodo capítulo 8, verso 28. Quando Moisés recusou a proposta, as pragas continuariam, a devastação do Egito continuaria. Aí o faraó fez uma outra proposta. Tudo que ele não queria era perder o povo que trabalhava para ele, gratuitamente. Tudo que o diabo não quer é perder você. Então ele faz a proposta: não, pode servir a Deus, mas não precisa de igreja. Olha a segunda proposta. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades tão longe. Em outras palavras, sirva a Deus, mas não seja fanático. Olha só, sirva a Deus, mas não mergulha de cabeça. Vem na igreja se der. Se não der, não tem problema. Não precisa ler muito Bíblia. Sabe, irmãos, essa sugestão, você já ouviu aquela conversa que teve gente de tanto ler Bíblia ficou louco? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Meu Deus do céu. Amém? Por isso que eu sou louco, irmãos. Amém? Eu sou meio louco. Pastora de vez em quando fala: você parece louco. Mas sou mesmo. Sou louco por Jesus, sou louco pela igreja, sou louco pela minha família. Amém, queridos? Certo? Então, não vá tão longe, ou seja, não mergulhe de cabeça, certo? Não se aprofunde tanto, não seja fanático, não leia tanto a Bíblia. Esse negócio de jejum e oração, não entra nessa não. Mas nós somos chamados, irmãos, não é para ser meio crente. Pelo contrário, a Bíblia diz: porque você não é nem quente, nem frio, mas és morno,
estou a ponto de vomitar você da minha boca. Preste atenção nisso, queridos. Lá em Mateus 22, versículo 37, olha o que Deus espera de nós, irmãos. Quando o diabo diz que você não precisa ir tão longe, não precisa ir tão distante, não precisa se aprofundar, né? Não precisa se distanciar tanto do Egito, certo? Olha o que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. De todo, não é uma parte, um pedaço. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém, queridos? É com tudo, gente. Sabe, com Jesus não tem esse negócio assim, sabe quando você vai na piscina, que está meio friozinho, a água está meio gelada, você vai lá, você põe o pezinho assim, eita, frio. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você chegue e mergulhe nele, na sua presença. Amém, queridos? Amém? Então, outra sugestão, terceira sugestão, irmãos, que Faraó fez, está lá em Êxodo capítulo 10, a partir do verso 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. Toda vez eles iam, voltavam, o Faraó endurecia o coração, mas eles não desistiram, estavam ali para fazer o que Deus queria, para libertar o povo. Aí o Faraó agora diz o quê? Vão e adorem ao Senhor, o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, iremos com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções. Na verdade era ele. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então veja aqui, irmãos. Faraó disse assim: então vai os homens, as mulheres e as crianças fiquem. Os homens podem ir. Irmãos, o inimigo trabalha hoje dessa forma, pastora Sônia. De que forma, pastora Márcia? Tentando separar as famílias. Vai você, mas fulano não. Eu vou, você fica. Eu fico, você vai. Isso é uma estratégia maligna. Satanás insiste em dividir famílias, pois pela família, irmãos, alguém até se arrisca a voltar para o Egito. Quer ver um exemplo disso? Casamento de familiares que não é crente. Pela família, né? Eu vou tomar uma cervejinha. Pela família, eu vou dançar um pouquinho. Pela família, né? Senão vai ficar um mal-estar, um clima difícil depois. Pela família, eu vou tomar uma tacinha, um copinho de uísque. Pela família, eu vou no baile. Irmãos, essa é uma estratégia satânica.
Não aceite sugestão de Faraó, irmãos. Amém? Não volte para o Egito nem por causa da família. Pelo contrário, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua família. Amém, queridos? Olha, irmãos, Deus falou uma coisa. Ontem nós estávamos num bate-papo lá em casa e numa conversa. Deus colocou no meu coração, né? Veja só, que na escala de prioridades, a família deve estar em segundo lugar, nunca no lugar de Deus, ou então se torna idolatria, e aí a gente acaba de perder a nossa família. Quando a gente prioriza a família em detrimento de Deus, nós vamos perder a família. Vou contar rapidinho. Eu lembro que eu já contei aqui, mas já faz um tempinho. Tinha uma senhora, irmãos, já estou quase encerrando a introdução. Brincadeira, amém? Tinha uma senhora, na primeira cidade que eu fui pastor, lá em Barrinha. E aí eu percebi que aquela mulher começou a ir menos da igreja. Ela não perdia culto, ela começou a ir menos. Aí eu me preocupei, fui fazer uma visita para ela. Naquele tempo não tinha WhatsApp, tinha que ir atrás, né? Fui lá na casa dela, falou: irmã, estou sentindo que a senhora tem diminuído as suas idas na igreja. Falei: não, pastor, eu estou sendo sábia, eu estou dando tempo para o meu marido. Tem que priorizar, né, o casamento. Engoli e fui embora. Mas ela começou a ir cada vez menos. Agora ela só ia na Santa Ceia. Aí eu falei: irmã, o que está acontecendo, querida? A senhora era tão ativa na igreja, não perdia culto, a senhora só tem vindo na Santa Ceia. Não, pastor, eu aprendi que eu tenho que dar tempo para o meu marido. Aí, ela ficou 6 meses sem ir na igreja, irmãos. E um dia eu encontrei com ela, e ela estava chorando. O que foi, irmã? Fala, irmã, o que houve? O que foi, irmã? Pastor, o meu marido me traiu. Aí eu falei: ô irmã, é que a senhora deu muito tempo para ele. E na verdade, irmãos, família é prioridade, mas é segundo lugar. Senão vira idolatria. Estão entendendo? Família é importante, é prioridade. Nada na minha vida depois de Deus é mais importante que a minha família. Mas Deus vem primeiro. Eu amo mais Deus do que amo minhas filhas. Eu amo mais a Deus do que amo minha esposa. E se elas amarem mais a mim do que a Deus, eu vou repreender. Vocês estão entendendo, queridos? Vai vocês, fica aí, os homens, as mulheres ficam, as crianças ficam. O diabo está sempre querendo separar a família. Agora, para a gente concluir, irmãos, quarta sugestão, Êxodo capítulo 10, verso 24 ao 26, e nós já vamos partir para o final, amém? Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco, volta lá, filho, amém? Vão também convosco as vossas crianças, agora sim,
Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha, fala comigo, irmão, nenhuma unha ficará. Amém. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. E o Senhor, porém, não permitiu. Presta atenção. Aliás, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e Faraó não permitiu. Meus irmãos, sugestão do Faraó, a última sugestão, foi: vocês podem ir, pode ir todo mundo, mas o gado de vocês, as ovelhas de vocês vão ficar aqui. Para que servia o gado, irmãos? Para que servia as ovelhas? Para fazer oferta ao Senhor. Amém? E aí, queridos, o rebanho, o gado dos hebreus eram ofertas ao Senhor. Se tem uma coisa que o diabo não quer que a gente faça, irmãos, é que a gente oferte para Deus. Já que não tem como segurar o povo de Deus, então ele não quer que a gente ofereça as nossas ofertas. Essa é uma forma de impedir que o povo de Deus avance também na área financeira. Isso é muito importante, irmãos. Por isso que a gente entrega o projeto de vida e a gente te dá também um envelope. Fala comigo assim: dinheiro na minha mão. Fala forte: dinheiro na minha mão. Continua sendo dinheiro. Dinheiro na mão de Deus vira semente. E o diabo quer que você não ofereça as suas ofertas. Pode ir, mas o gado, as ovelhas vão ficar aqui. Ele quer te amarrar, porque ele não quer que você avance. Tem gente que para de ser dizimista, para de entregar oferta, que escuta uma conversinha aqui, outra conversinha ali, só não escuta o que a Bíblia ensina, porque o Espírito Santo fala. É uma estratégia do diabo. Concluindo, então, irmãos, fiquem em pé na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim, lá em Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 31. Se você puder projetar. Então chamou a Moisés, olha que texto forte, irmãos. Faraó chamou Moisés e Arão de noite, e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo. Vai com os filhos, vai com todo mundo, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Segue. Leve também convosco as ovelhas, as vossas vacas, como tendes dito, ide, abençoai-me também a mim. Olha aqui, irmãos, sabe quando que Faraó deixou? Quando veio a morte dos primogênitos. Amém? O diabo pode até tentar, irmãos, mas ele sempre será vencido. Amém? Então, para a gente concluir essa palavra, eu quero que você repita comigo assim: avante. Fala forte: avante. E sem parar. Fala assim: estarei fora do Egito. Estarei fora do Egito. Quero ouvir todos vocês dizendo: estarei fora do Egito. Estarei longe do Egito. Com toda a minha família.
com tudo que sou e com tudo que tenho. Nenhuma unha ficará no Egito. Fecha seus olhos. Meus amados, não deixe nada no Egito. Não aceite sugestões do diabo. Não queira servir a Deus no mundo, no Egito. Vá para longe, amém? Mergulhe, fique longe do mundo, longe. Pode sim ser fanático por Jesus, pela Bíblia, irmãos. Pode sim, deve. Não abra mão da sua família, não deixe a sua família no Egito. E também, irmãos, não deixe sua oferta nas mãos do diabo. Não deixe seu dízimo para o diabo. Porque a verdade é que quando nós não damos para Deus, o diabo vai usurpar, vai tomar. Fecha seus olhos. Senhor, obrigado por tua palavra. No nome de Jesus, amém.